comum. Gente, agora um F5, né, no caso do Ítalo Santos, né, aquele influenciador que acabou entrando na mira, de influenciador não tem nada. Ô, amiga, é complicado, Só né? do mal. Infelizmente são termos que tem que usar, porque a gente vai dizer o quê? Se não usar esse termo, né, porque ele não é... Uma pessoa que tá aí na internet falando besteira. Né? Então, assim, vocês souberam, né, que houve ali uma desistência da antiga pessoal, né, que fazia a parte jurídica dele, acabou desistindo do caso dele. Abandonaram o caso dele. Abandonaram totalmente. Assessoria jurídica. Exatamente. Meu Deus! Ou seja, aí vocês já tiram que há algo errado. Uma pessoa que ganha ali para defender, aí de repente eles desistem do caso dele. Só que, né, como sempre tem aqueles, como é o nome daquele povo que fica porta de cadeia, né, aqueles advogados porta de cadeia, sempre encontra, né? Os corrompidos. Exatamente, ele está com uma nova defesa, né, que inclusive eles já entraram atirando, né? Eles já disseram ali que o Ítalo Santos é inocente, que todas essas acusações elas são totalmente infundadas. E foi o que eles falaram, né? Na nota, né, que eles publicaram, eles disseram o seguinte, que em nosso compromisso com a verdade e com a justiça, reiteramos nossa convicção de que Ítalo é inocente das infrações, de que lhe foram levianamente imputadas e estamos certos de que os fatos serão devidamente esclarecidos em breve. Importante esclarecer que no momento Ítalo Santos se encontra no estado de São Paulo. Por que eles frisaram essa informação? Porque a polícia bateu na casa do Ítalo Santos, lá na cidade onde ele mora, e não encontraram o Ítalo Santos. Então ele está ali como foragido da justiça. Então eles já fizeram ali questão de informar o paradeiro dele, que ele está em compromissos, tanto pessoais quanto de carreira. Agora eu pergunto que carreira. E, gente, eles falaram o seguinte, né, que ele não tinha conhecimento, né, das diligências que foram lá na sua residência, né, no outro estado, e o influenciador, por meio de seus novos advogados, já se colocou à disposição das autoridades competentes e está colaborando com o andamento das investigações, como sempre fez ao longo de sua trajetória. A gente, como jornalista, né, a gente dá ali o direito à defesa, assim como a justiça tem ali o direito à defesa, só que a gente já sabe que é uma defesa fadada ao fracasso, porque a gente já tem, inclusive, muitas provas que acusam o Ítalo Santos de que realmente ele, com certeza, tem muita influência na vida de muitas pessoas, inclusive nas crianças que ele enriqueceu a base delas, né? Enfim. Olha, isso é como você falou, é uma defesa fadada ao fracasso e é isso que a gente espera, porque uma pessoa como o Ítalo, e assim como ele, existem outros que ainda vão aparecer, tá? Com certeza existem outras pessoas fazendo um trabalho muito parecido com o do Ítalo, que não é um trabalho, né? É um desserviço à população e prejudicando a vida dessas crianças e adolescentes, né? Então, o que a gente espera é que ele seja preso, sim, que ele pague no rigor devido da lei, porque o que acontece com essas crianças, né, o trauma que elas levarão pro resto de suas vidas, porque agora os adolescentes, tipo a Camilinha, ela tá ali achando o máximo, tá tudo bem, ela como ela cresceu dentro desse meio, agora, se você fizer uma entrevista ali com ela, vai parecer que ela vai sempre defender o Ítalo, porque é a referência de pessoa que ela tem, é a referência de vida, de ambiente, de história de vida. Então ela acha o máximo, a vida dela tá tudo bem. Só que ela vai entender todo esse processo, tudo isso que aconteceu com ela depois, quando ela tiver mais velha, quando ela tiver seus filhos, quando ela tiver relacionamentos ruins com pessoas ruins, porque, enfim, não entende de fato o que nos traz paz, o que é verdadeiramente bom para o ser humano, né? Então, o Ítalo, sim, tem responsabilidade ativa na vida dessas crianças, assim como os pais também, que permitiram que o Ítalo buscasse essas crianças em suas casas. Então, daqui a pouco os pais também precisam ser procurados, né? E sabe o que é mais complicado dessa situação toda, Ellen? É que, infelizmente, há ali um certo, não diria favorecimento, mas o Ítalo pegou essas crianças, esses jovens, que estão ali na periferia, na base da pobreza e tudo mais. E, tipo assim, uma pessoa que tem dinheiro, não estou justificando o que o Ítalo fez, mas imagina a cabeça de uma pessoa que não tem acesso a nada. Como uma oportunidade de vida. Exatamente. É normal que a pessoa pense assim. Se a gente for analisar dessa forma, isso é ainda mais doentio e problemático.
Porque assim, você se aproveitar da boa vontade de alguém ali, só porque não tem da vulnerabilidade, é essa a frase. A vulnerabilidade de alguém justamente para você crescer em cima delas. E, gente, eu acho que é o caso de boa parte desses influenciadores que estão aí na internet. Eu não vou nem citar nomes porque o jurídico da meio... Já tem muita coisa para resolver, né? E, gente, é literalmente isso, é se aproveitar da vulnerabilidade de crianças, de pais, porque assim, se eles verem que a pessoa está dando dinheiro pro filho dele, que o filho dele está conquistando coisas, o pai fica assim, meu Deus, que bom, mas não tem aquele discernimento, muitas pessoas não têm acesso à informação como a gente tem, à educação, exatamente. Então acha que o mínimo é muito. Porque estão à margem da sociedade, né? É complicado demais. Ô, Nayana, entra na discussão aí também, amiga, porque com certeza terá ainda muito desdobramento essa história do Ítalo. A defesa está alegando que ele é inocente, mas a gente sabe que de inocente e bobo ele não tem nada, né, amiga? É verdade. Eu acredito que ele foi muito intencional em tudo que fez e usufruiu dos benefícios financeiros que esse crime trouxe. Mas ainda falando da Camilinha, outro dia eu vi ela falando em defesa do Ítalo e muito bem posicionada, falando muito bem, inclusive, para uma menina da idade dela, colocando posicionamentos, mas quanto mais ela defende, mais prova a teoria. Isso não é um fenômeno difícil de encontrar, de você desenvolver um apego pelo abusador. Na psicologia, a gente já vê que isso acontece, porque você acredita que o seu abusador é só o que você tem, ele é um herói, ele está te salvando. Isso não é difícil de se ver, não. Isso é mais comum do que a gente pensa, infelizmente. Porque foi exatamente isso que esse rapaz foi. Um abusador de menores, que abusou ali usando a imagem, expondo aquelas crianças, os adolescentes. E isso tem um preço e a conta chegou. Você pode escolher o que você planta, a semente que você vai plantar. Mas a colheita você não escolhe. Quem planta o vento, colhe a tempestade. Isso é um princípio, não tem como fugir à regra. Então, esse rapaz, ele semeou isso. E agora ele está colhendo. E ele vai precisar responder, sim, por cada ato. E que isso possa inibir outras pessoas que também trabalham dessa maneira ou que pretendem se movimentar nesse mercado. As falas da Camilinha, elas só mostram que ela cresceu de uma maneira adoecida. Ali, valorizando o abusador dela. Então, isso só demonstra que essa atitude de colocar esse rapaz em seu devido lugar e que ele precisa responder pelo que ele fez é necessária. Essa atitude é necessária, Ellen e Cleidson. Essa atitude é necessária e que venham outras medidas ainda mais intensas no nosso país para que esse tipo de prática seja exterminada. Outra coisa que me preocupa, Nayana e Ellen, em relação a tudo isso, é quem segue. Porque quando você segue isso, alguém, você está dizendo ali que gosta daquele tipo de conteúdo. E compactua. E ele não tinha poucos seguidores não, gente. Ele tinha muitos milhões. Seguidores. Agora você imagina o tanto de pessoas que concordam. Porque uma vez que você segue alguém, você segue por algum motivo. Então, assim, é muito grave. Então, a gente não está falando aqui só de Ítalo Santos, não. A comunidade, né? É de uma comunidade que consome esse tipo de conteúdo e aplaude. Que acha bonito. Então, assim... É colocar a mão na consciência mesmo e dizer assim, será que isso é certo? Será que esse tipo de conteúdo que está na internet... E que bom que alguém colocou luz a tudo isso para que hoje a gente possa debater isso aqui num programa ao vivo em rede nacional para dizer exatamente que basta, tá bom, já chega. A gente não vai mais aplaudir esse tipo de coisa. Então é isso, é uma reflexão que a gente faz em relação a tudo isso. E vamos acompanhando tudo, trazendo para vocês aqui no Entreter Meio, tá? Próximo destaque, meu amigo. Agora vamos colocar uma coisinha